Esta é a Europa no ano de 1944. O continente havia enfrentado desafios intensos nas últimas décadas, mas apesar de toda a destruição e dos ditadores famintos por poder que o devastaram, conseguiu se recuperar. Uma das razões para essa resiliência foi o colonialismo. Ah, sim, aqueles eram os bons e velhos tempos, quando tudo de que um colonizador europeu precisava era de uma bandeira e da audácia de reivindicar terras para si. Nenhum outro continente na Terra despertava mais ganância e desejo do que a África. Borracha, chá, madeira, cacau, marfim, ouro, diamantes. Esses eram apenas alguns dos recursos mais cobiçados da região. No final do século XIX, a disputa por essas riquezas era intensa. Grã-Bretanha, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica. Todas essas potências ansiavam por um pedaço da ação. A competição era tamanha que, se ninguém tomasse uma atitude, uma guerra total pelo controle da África seria inevitável. Então, o que fizeram? Em 1884, os colonizadores europeus organizaram a famosa Conferência de Berlim. Sentaram-se ao redor de uma mesa para dividir o continente africano entre si. Dessa forma, todos poderiam garantir sua parcela justa da riqueza africana. Todos, exceto os verdadeiros donos da terra, os africanos. Mas para os colonizadores, isso pouco importava. Por um tempo, esse sistema funcionou perfeitamente. Mesmo após a Primeira Guerra Mundial, os europeus continuaram explorando os recursos africanos para reparar os danos causados pelo conflito. Contudo, então veio a Segunda Guerra Mundial, e tudo mudou. A guerra trouxe novas necessidades para os colonizadores. Já acostumados a explorar a África para suprir suas demandas, decidiram ir além. Quando precisaram de mais soldados e trabalhadores para as campanhas de guerra, pensaram: já estamos levando os recursos da África, por que não levar também o povo? Assim, forçaram centenas de milhares de africanos, desde a Argélia até a África do Sul, a se alistarem em seus exércitos e servirem em suas campanhas. Esse foi o limite. Não bastava esgotar os recursos naturais da África, agora estavam arrancando também seu povo. Para os africanos, a questão de quem sairia vitorioso da Segunda Guerra Mundial pouco importava. Já era demais. Era chegada a hora de retomarem o que era deles por direito. No ano de 1945, enquanto os colonizadores europeus calculavam o custo da reconstrução de suas cidades devastadas, medindo-o em diamantes, ouro, cacau e borracha, a África estava pronta para mudar o rumo de sua história. Com os pés no chão, um a um, os países africanos começaram a negociar ou travar guerras com os colonizadores em busca de independência. Como a Europa estava se recuperando dos enormes prejuízos causados pela Segunda Guerra Mundial, os países africanos tiveram a vantagem. Um por um, as maiores fontes de diamantes, ouro, madeira, chá, marfim e outros recursos preciosos que os colonizadores tanto amavam foram sendo arrancadas do controle europeu. Foi um verdadeiro pesadelo para eles. Antes, os europeus simplesmente iam até esses países, exploravam os recursos e pagavam para trabalhadores locais apenas o suficiente para que a prática não fosse considerada escravidão. Mas, com a independência, os novos países africanos exigiam que esses recursos fossem comprados. Agora, esperavam que o dinheiro fosse usado para construir hospitais, escolas, estradas e cidades. Para os colonizadores, isso era inaceitável. Quem esses selvagens pensam que somos? Papai Noel? Pensavam. Era necessário criar um plano, uma maneira de continuar explorando a África, mas sob a aparência de liberdade. E qual seria a melhor estratégia? Dívidas. Montanhas e montanhas de dívidas. A África pode ter muitos recursos, mas sem dinheiro para adquirir máquinas e construir infraestrutura, esses recursos permanecem inexplorados. Ouro no solo não paga hospitais ou rodovias. Então, os países africanos recém-independentes precisariam de ajuda. Foi aí que surgiu a ideia: criar organizações como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial. Com nomes inocentes, essas instituições ofereceriam empréstimos para que os países africanos pudessem finalmente explorar suas riquezas. À primeira vista, parecia um grande favor. No entanto, no contrato, o famoso letras miúdas, ficava claro que esses empréstimos dariam à Europa controle total sobre o dinheiro gerado. Os termos de pagamento seriam tão rigorosos que os países africanos jamais conseguiriam quitar suas dívidas completamente. Todo o dinheiro gerado voltaria para os credores, impedindo que fosse reinvestido nos próprios países. Assim, a África continuaria, na prática, subjugada. Porém, desta vez, com a ilusão de liberdade. Era o plano perfeito. E como ninguém lê as letras miúdas, a estratégia seguiu funcionando.
Esse sistema é parte da razão pela qual a África é pobre até hoje. Apesar de sua enorme riqueza natural, a exploração e as dívidas perpetuam a pobreza. Tomemos como exemplo a República Democrática do Congo. Em 2023, o país produziu mais de 70% do cobalto mundial, mineral essencial para smartphones, computadores e carros elétricos. A África é também o lar de 1/3 das reservas minerais críticas do planeta, incluindo cobre, lítio, níquel e platina. Além disso, 65% das terras agrícolas férteis do mundo estão no continente, tornando-o vital para a segurança alimentar global. Todos os anos, a produção e venda desses recursos geram bilhões de dólares. Em 2019, somente os recursos minerais africanos renderam 46 bilhões de dólares. Isso sem contar outras riquezas, como as colheitas, a pesca ou a madeira. No entanto, apesar de tudo isso, a África ainda é vista como o continente mais pobre da Terra. Quase todas as pessoas na África vivem abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de $1,25 por dia. Por que isso acontece? Parte da resposta está no sistema monetário internacional, especialmente no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Criados em 1944 por países europeus, essas instituições foram originalmente pensadas para ajudar na reconstrução do pós-guerra. O FMI deveria regular o comércio e oferecer empréstimos pequenos, enquanto o Banco Mundial focaria em financiamentos maiores para a reconstrução europeia e japonesa. Porém, para acessar os empréstimos do Banco Mundial, era necessário ser membro do FMI. No início, apenas países europeus e asiáticos demonstraram interesse em aderir. Ninguém realmente se importava com os países africanos em dificuldades, contanto que os recursos da África continuassem sendo extraídos. Mas, com a onda de independência dos países africanos, o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial enxergaram uma nova oportunidade, uma forma de recolonização disfarçada. O FMI e o Banco Mundial foram originalmente criados para ajudar a estabilizar e reconstruir a Europa e o Japão após a Segunda Guerra Mundial. Quando essa missão foi cumprida, infelizmente, essas instituições foram redirecionadas para outro propósito: extrair recursos e mão de obra barata do chamado mundo em desenvolvimento. Isso permitiu que as antigas potências imperiais continuassem o que sempre fizeram: drenar recursos dos países pobres para sustentar sua própria prosperidade. Na teoria, o FMI e o Banco Mundial diziam estar comprometidos com crescimento sustentável e prosperidade para todos os seus membros. Parecia um discurso nobre e, talvez, uma forma de compensar a exploração histórica da África. No entanto, na prática, essas promessas escondiam uma armadilha. Nada do dinheiro oferecido era doação, mas sim empréstimos, muitas vezes com termos injustos e rigorosos, que mantinham os países africanos presos em um ciclo de dependência econômica. Imagine que você era um país africano subdesenvolvido na década de 1980. Precisava desesperadamente de dinheiro para construir escolas, comprar máquinas, extrair minerais e construir infraestrutura. Porém, após um século de colonização, você não tinha recursos. Então você ouvia falar do FMI e do Banco Mundial, que ofereciam grandes empréstimos para ajudar no desenvolvimento. Parecia a solução ideal. Ao solicitar um empréstimo de, digamos, $1 bilhão, o FMI parecia otimista. Com todos os investimentos em educação e infraestrutura, você ganhará muito mais do que isso e pagará facilmente. Então, você assinava o contrato e começava a usar o dinheiro. Porém, ao final do primeiro ano, já precisava pagar $80 milhões em juros. Como educar as pessoas e construir infraestrutura leva tempo, você não conseguia gerar receita suficiente para pagar. A resposta do FMI era a seguinte: não se preocupe, planejamos isso. Vamos ajudar você a fazer o pagamento. Com isso, eles enviavam seus consultores para implementar o que chamavam de reformas estruturais. Oficialmente, essas reformas eram sugestões para ajudar o país a crescer. Na prática, elas davam ao FMI controle sobre sua economia. O objetivo era transformar o país em uma economia voltada para exportações, em detrimento do consumo interno. Os recursos eram direcionados para atender às demandas externas, enquanto a população local permanecia desassistida. Em pouco tempo, o dinheiro do empréstimo era gasto, e o FMI sugeria: deixe nossas empresas extrair seus recursos e plantar suas safras. Isso ajudará a pagar a dívida. Assim, empresas ocidentais voltavam a operar como antes do fim do colonialismo, extraindo recursos e pagando pouco ou nenhum imposto.
O país ficava sem receita suficiente e precisava de novos empréstimos, desta vez com condições ainda mais rigorosas. Os novos termos incluíam aumentar os impostos sobre a população e cortar gastos com serviços públicos como educação e saúde. Ao longo do tempo, o país se afundava em dívidas, com suas riquezas saqueadas por corporações estrangeiras e sua população cada vez mais empobrecida. Para piorar, com a desvalorização da moeda local, o custo para pagar os empréstimos em dólares aumentava. A cada ciclo de endividamento, os países africanos perdiam ainda mais controle sobre suas economias, enquanto o Ocidente continuava se beneficiando de seus recursos. É como assinar um empréstimo de US$ 1 bilhão e, magicamente, vê-lo crescer para US$ 1,5 bilhão. Com a maior parte da população trabalhando em empresas ocidentais por salários baixíssimos, minerando minerais e colhendo safras, não demora para o país chegar ao fundo do poço. Quando o próximo pagamento de juros, no valor de US$ 160 milhões, vence, não há dinheiro suficiente para cobrir a dívida. Sem alternativas, o país retorna ao FMI pedindo outro empréstimo para pagar o primeiro. O FMI, como um agiota, concede o dinheiro, mas com mais restrições, mais controle sobre a economia e mais dívidas. Esse ciclo de dependência se repete, aprisionando nações inteiras em uma rede de pobreza e exploração. Atualmente, apenas 3 países africanos nunca contraíram empréstimos do FMI: Botsuana, Eritreia e Líbia. E sabemos bem o que aconteceu com a Líbia. Nos outros 52 países, o FMI usou dívidas como ferramenta para manter a pobreza, enquanto transferia seus recursos para o Ocidente. Um dos exemplos mais notórios é a República Democrática do Congo, RDC. Rica em minerais como ouro, cobre, petróleo e cobalto, suas reservas minerais são estimadas em US$ 24 trilhões. No entanto, o cidadão médio na RDC ganha apenas $150 por mês, resultando em uma renda anual de $610. Compare isso com a Arábia Saudita, que possui apenas US$ 2 trilhões e 500 bilhões em recursos minerais inexplorados, mas cuja renda anual média é de $54 mil. Como isso é possível? De acordo com o Banco Mundial, a RDC enfrenta conflitos, instabilidade política e regimes autoritários. Contudo, isso omite o papel do Ocidente nesse processo. Antes da independência, em 1960, o Congo era propriedade do rei Leopoldo da Bélgica, que explorava seus recursos e escravizava seu povo. Quando Patrice Lumumba foi eleito primeiro-ministro, seu plano de nacionalizar as empresas congolesas ameaçava os interesses ocidentais. Pouco depois, em uma coincidência, Lumumba foi assassinado, com o envolvimento de forças belgas e americanas. Com Lumumba morto, os EUA apoiaram Joseph Mobutu, um ditador que serviu a interesses ocidentais. Sob seu regime, a dívida externa da RDC saltou de 5% para 150% do PIB. Durante as décadas de 1980 e 1990, o FMI forçou o país a privatizar quase todas as suas empresas lucrativas, entregando-as a investidores estrangeiros. A estratégia era tão eficaz que documentos oficiais do Banco Mundial recomendavam abertamente que investidores privados controlassem as minas, enquanto o governo facilitava a privatização das empresas estatais. Atualmente, a África deve mais de US$ 42 bilhões ao FMI e US$ 1 bilhão e 400 milhões ao Banco Mundial. Os efeitos são claros. Quanto mais um país africano depende dessas instituições, mais pobre ele se torna. Botsuana, que nunca contraiu empréstimos do FMI, oferece um contraste. É um dos maiores produtores de diamantes do mundo, com uma dívida pública de apenas 18% do PIB em 2022 e uma economia em crescimento. Por outro lado, a Líbia, sob Muammar Gaddafi, usou recursos do petróleo para melhorar a educação, saúde e infraestrutura. Gaddafi até planejou criar um Banco Central Africano e uma moeda de ouro para combater o FMI e o Banco Mundial. No entanto, sua tentativa foi interrompida pela intervenção militar dos EUA e da OTAN, resultando na morte de Gaddafi e na confiscação de US$ 30 bilhões destinados ao Banco Africano. Por mais de 80 anos, o FMI e o Banco Mundial têm usado a dívida como ferramenta de controle, drenando recursos da África, mantendo salários baixos e elevando impostos. Contudo, a resistência está crescendo. No Quênia, protestos recentes desafiaram um aumento de impostos destinados a pagar juros das dívidas. No Níger, uma gigante francesa de mineração foi expulsa por explorar urânio a preços irrisórios. A pergunta que resta é:
Mais países africanos se rebelarão contra essas dívidas predatórias ou será tarde demais para romper esse ciclo? Curtiu nosso conteúdo? Então você vai adorar o blog do Fala Bué. Lá mergulhamos fundo em artigos reflexivos, notícias impactantes sobre a África e o mundo, além de debates e pontos de vista que fazem você pensar. Acesse e explore mais. Até o próximo vídeo.